Olá! Vamos começar com um cenário. Um cenário de alta tensão. Imagine só, um médico tem todo o conhecimento, toda a capacidade para salvar uma vida. Mas o paciente, de forma bem consciente, olha para ele e diz, não. Essa é a encruzilhada super complexa, tanto ética quanto legal, que a gente vai analisar hoje. Esse verdadeiro choque entre o direito de um paciente de recusar um tratamento e o dever de um médico de salvar uma vida. A pergunta que fica é essa, bem direta e que coloca a gente no olho do furacão. Um paciente pode mesmo recusar um tratamento que literalmente salvaria a vida dele? Bom, a resposta, como se pode imaginar, não é um simples sim ou não. Ela nos leva por um caminho cheio de princípios, leis e, principalmente, exceções bem críticas. Então, vamos mergulhar nisso. Para a gente conseguir navegar por essa questão tão complexa, nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, o dilema de vida ou morte. Depois, vamos entender o que é esse tal poder da autonomia do paciente. Em seguida, a gente descobre o limite, o ponto em que o dever do médico fala mais alto. Aí, vamos falar sobre a importância do sigilo e, para fechar, diferenciar o que é um risco inevitável de um erro de fato. Ok, vamos começar pelo começo, pelo cenário de maior pressão que existe, onde cada segundo, cada decisão tem consequências gigantescas, tanto para os pacientes quanto para os profissionais de saúde. Antigamente, a coisa era bem diferente, né? O médico chegava, decidia tudo e pronto. Era um modelo bem paternalista. Hoje, essa relação mudou completamente. A gente saiu desse modelo para uma verdadeira parceria, onde o paciente tem o poder da decisão. Só que essa parceria é colocada à prova, e com força, justamente nos momentos mais críticos. E essa mudança toda no poder nos leva direto para o coração da nossa discussão, o princípio fundamental da autonomia do paciente. E olha, a autonomia do paciente não é só um conceito filosófico, uma ideia bonita no papel, não. Ela acontece na vida real, em situações bem complexas, como nos casos das testemunhas de Jeová, que por convicção religiosa recusam transfusões de sangue. Esse direito é tão sério que está lá, formalizado no artigo 31 do Código de Ética Médica. É bem claro, é proibido desrespeitar a decisão livre e esclarecida de um paciente. É um pilar da medicina hoje em dia. Essa citação aqui, ela é brilhante, porque mostra a profundidade da coisa. A nossa Constituição Federal garante o direito à vida, claro, mas isso está totalmente ligado ao princípio da dignidade da pessoa humana. O que isso quer dizer na prática? Que a qualidade de vida, a vontade da pessoa, tudo isso conta. A vida não pode ser imposta a qualquer custo. Então, o ponto central aqui é o seguinte: ignorar a decisão de um paciente consciente não é só uma falha ética. A coisa é mais grave. Tem consequências legais seríssimas. Um profissional que força um tratamento contra a vontade de alguém pode sim responder por crime de constrangimento ilegal. Bom, até agora a gente viu o poder imenso que a autonomia do paciente tem. Mas, como quase toda regra, essa também tem uma exceção. E nesse caso, a exceção é a mais séria de todas. É muito importante reforçar isso. Na grande, esmagadora maioria das vezes, a decisão do paciente bem informado é soberana. Seja para aceitar ou para recusar um tratamento, a palavra final é dele. Só que existe um único cenário, em que o jogo vira completamente. O pêndulo da responsabilidade vai com tudo para o outro lado e a obrigação do médico se torna absoluta. Esse é o limite. Essa é a linha no chão. Quando a vida da pessoa está por um fio, sabe? E uma ação imediata é a única coisa que pode salvá-la, aí a dinâmica da decisão se inverte totalmente. E aqui não tem margem para interpretação. A resolução do CFM é explícita. Numa emergência com perigo de morte, o dever de agir para salvar a vida passa por cima da autonomia. Veja bem, o médico não apenas pode intervir, ele deve intervir, mesmo que o paciente ou a família digam não. Certo, a decisão foi tomada, seja pelo paciente ou pelo médico na emergência. Mas e toda a informação que foi trocada nesse processo? Isso nos leva a um outro pilar super importante da medicina, a confidencialidade, o sigilo. A base de tudo, da confiança entre médico e paciente, é a certeza de que o que é dito ali, fica ali. Isso vem lá do juramento de Hipócrates. O nosso Código de Ética Médica, no artigo 73, proíbe o médico de sair por aí revelando o que ele ficou sabendo no exercício da profissão. Mas, sempre tem um mas, né? Existem exceções. Pois é, o sigilo não é absoluto. A lei prevê situações bem específicas onde ele pode e até deve ser quebrado, por justa causa, para evitar um mal maior, sabe? Ou por dever legal, como notificar uma doença contagiosa, e claro, com a autorização do paciente. E tem um caso bem delicado, que é o de menores de idade.
A regra é manter o sigilo, mas se esconder a informação dos pais puder causar algum dano ao jovem, aí a proteção da vida fala mais alto. Agora, vamos entrar numa área que gera muita confusão, muita angústia. O que acontece quando um tratamento não dá o resultado esperado? Foi um erro ou foi outra coisa? Essa pergunta é chave. É muito natural a gente associar um resultado ruim a uma falha, a um erro. Mas na medicina, a realidade é bem mais complexa. Nem todo resultado adverso quer dizer que houve um erro. E aqui a gente precisa fazer uma distinção fundamental. De um lado, temos o que se chama de ato iatrogênico. É um nome um pouco complicado, mas a ideia é a seguinte: é um resultado ruim, imprevisível, que acontece mesmo quando o médico fez tudo certo. Do outro lado, temos o erro médico. E aí a história é diferente. O erro médico acontece quando existe um ato culposo, ou seja, uma conduta com negligência, imprudência ou imperícia. E para ser caracterizado legalmente como erro médico, precisa ter esses 3 elementos juntos. Não tem escapatória. Primeiro, o ato médico em si. Segundo, o dano que o paciente sofreu. E terceiro e mais importante, a ligação entre os dois, que é a culpabilidade do profissional. E isso é crucial. A culpa não é automática só porque o resultado não foi o esperado. Ela precisa ser provada. A responsabilidade é sempre individual, de cada profissional, e nunca presumida. No fim das contas, a gente volta para aquela ideia de parceria. O paciente tem, sim, o poder da autonomia, é um direito protegido. Mas essa parceria também significa que o médico tem a responsabilidade de informar, de agir corretamente e, em situações extremas, de intervir para salvar uma vida. É um equilíbrio, sem dúvida, muito delicado. E a gente termina com a mesma pergunta que começou essa nossa jornada. Autonomia e dever, onde, afinal, a gente traça essa linha? As leis e a ética médica nos dão um mapa, mas cada caso é um universo diferente. E encontrar essa linha entre respeitar a autonomia e cumprir o dever de proteger a vida é, e talvez sempre vá ser, o maior de todos os desafios da medicina.